Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Invest, Luz, Câmera e Informação. Como você sabe, esse ano nós estamos completando 30 anos do Plano Vext e hoje nós temos aqui duas pessoas muito importantes que participaram de toda a criação da entidade, da administração dessa entidade e vão ter muitas conversas, muitas histórias interessantes para contar para a gente. Então, eu tenho aqui do meu lado, primeiro, Vinícius Narciso, nosso diretor de investimentos. Olá, Vinícius. Olá a todos, prazer bater esse papo aqui com vocês. Temos aqui o Guilherme Abreu, grande colega, amigo, foi inclusive um dos fundadores da Vext, foi presidente do Conselho Deliberativo da Vext, trabalhou em várias empresas do grupo e está aqui hoje com a gente. Olá, Guilherme. Veja, Mauro, antes de mais nada, eu agradeço muito o convite, né, seu e de Vinícius, de participar desse evento de 30 anos, e agradeço também a companhia de Daniel, que está aqui juntos hoje. Então, temos aqui também Daniel Vilar, membro do Conselho de Administração da Novo Honor, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Norberto Odebrecht, ambas patrocinadoras da Vext, também foi presidente do Conselho Deliberativo da Vext e trabalhou vários anos nas empresas do grupo. Obrigado, Daniel, pela presença. Obrigado, Mauro, Vini, pelo convite. Prazer também, Guilherme, estar aqui e já dizendo que sou contemporâneo da Vext no grupo. Completo também 30 anos de grupo agora em 2024. Então, para mim, é um prazer estar neste momento fazendo parte aqui dessa efeméride. Então aproveito e já parabenizo pelos 30 anos de grupo. Muito bom. Eu completo 20 anos, ainda faltam 10 para ele alcançar. Parabéns. Chegará lá. Chegarei lá. Então, a gente queria começar hoje a conversa trazendo aí de cara já uma pergunta para vocês dois aí. Acho que talvez Guilherme começando então. Claro. Qual seria um momento marcante que você lembra nesses 30 anos de Vext, assim, toda a sua interação com a entidade, participação, assim? Veja, Mauro, são muitos momentos, mas de fato o que eu considero um momento marcante foi o início, quando nós estudamos, eu digo nós que participei do estudo da implantação da Vext, antes dos 30 anos, que a Vext foi fundada em 94, então 2, 3 anos antes nós começamos a estudar esse assunto. A ideia de se ter um plano de previdência privada na Odebrecht era anterior a esses 30 anos. Claro, já existia a ideia, algumas iniciativas foram feitas antes da Vext e por algumas razões não foram adiante, mas nessa data, 2 anos antes da implantação do plano, na época o nosso vice-presidente de pessoas, Sérgio Fogel, né, me convidou para estudar o plano. Então eu fiz parte dessa origem. Algumas pessoas, claro, trabalhamos juntos. Eu faço questão de destacar Paulo Tolentino, que trabalhou nesse estudo do plano e depois foi o principal executivo da Odeprev na época, né, por um período. E lendo um pouco recentemente, 2 ou 3 eventos marcantes dessa implantação. Veja, quando nós apresentamos o programa, o plano de previdência privada da Odebrecht ao Conselho, né, uma unanimidade. O plano era um plano de contribuição definida e, por definição do Conselho, por determinação de todos, era um plano que não podia trazer risco atuarial para as empresas patrocinadoras, que foi plenamente aceito. Não era tão comum na época. Hoje os planos de contribuição definida são praticamente unanimidade, na maioria, né? Não unanimidade, mas na maioria. Então isso foi um evento marcante. O outro engraçado é que na apresentação ao Conselho, alguns conselheiros disseram, olha, está tudo bom, pode ter pequenas mudanças para fazer, mas a gente sugere que se espere a reforma da Previdência. Nossa! Essa é a reforma que a gente teve agora. A mini reforma que a gente teve agora. Porque é possível que tenha alguma interferência no plano. Ainda bem que não esperaram, né? Há 30 anos atrás, a reforma que ocorreu há 6 ou 7 anos no governo Temer. Tá? Mas não foi só por isso. Nós não esperamos a reforma da Previdência, porque o plano era um plano de previdência privada, não era um plano complementar. Nós não tínhamos interesse que fosse um plano que fosse se basear naquela aposentadoria que a pessoa teria e fazer um complemento de valor. Não, ele teria que independer do plano público de previdência. Então, essa foi a razão. Não esperamos, e se tivéssemos esperado, não estaria esperando até hoje. Provavelmente. E um outro fato marcante, Mauro, Daniel e Vinícius, é que quando nós tivemos o plano pronto, aprovado pelo Conselho, nós levamos para Brasília para aprovar na antiga Secretaria de Previdência Complementar do Ministério do Trabalho.
Hoje evoluiu, hoje existe uma Previc. a Previc. Hoje a Previc, na época, era uma secretaria do Ministério do Trabalho. Levamos o plano, passados uns dias, fomos chamados, eu fui a Brasília umas 2 ou 3 vezes, e a secretária de Previdência Complementar não aprovou o plano. Não aprovou? Não aprovou. Primeiro ela achou que era muito inovador, tinha umas coisas inovadoras, né? Um ineditismo, mas basicamente não aprovou o plano porque uma das parcelas da contrapartida das patrocinadoras, que existe até hoje, a parcela C, era vinculada ao lucro da patrocinadora. E ela disse, olha, isso é impossível. Nós não podemos aprovar um plano que o participante não saiba exatamente quanto é que ele vai ter de contrapartida. Bom, nós sabemos muito bem que partilhar os resultados que nós ajudamos a gerar é parte da nossa essência. É cultura, né? É cultura, é parte da nossa cultura. Você partilha os resultados que você ajuda a gerar, mesmo que esses resultados sejam para a sua previdência, não importa. Então, explicar isso na Secretaria de Previdência Complementar do Ministério foi uma dificuldade. Ou seja, a gente já estava inovando há 30 anos. Hein? Exatamente. O ineditismo, a inovação de você sacar o dinheiro no cara, você investir. Não ter veste, não né? ter veste, exatamente. Ficar Tudo preso. isso é inovação. Essas coisas foram sendo engolidas, mas a tal parcela C de hoje foi difícil. Que virou a parcela anual, né? Hoje temos a parcela. Mas sempre foi anual, anual. ela sempre foi anual, sempre foi baseada no lucro da patrocinadora. Ou seja, foi um ineditismo, foi um fato. E no final nós conseguimos aprovar pela ausência de qualquer regulamento contrário. E aqui eu lembro, faço questão de lembrar de Gerhard Dutzmann, que foi o nosso consultor nessa época, e ele nos ajudou a aprovar o plano dizendo isso, não tem nenhum regulamento em contrário, vamos pedir um parecer, vamos ver. Então foram 2 ou 3 fatos dessa. Interessante. Tá bom, e temos até hoje, tá? Então hoje, lembrando. Até hoje. O participante, lembrando, você tem a contribuição que você faz ao longo de nos meses, tem a contrapartida da empresa, Mensal, e depois, né? a mensal, né? E aí depois, no final do ano, a empresa ainda tem uma deliberação de fazer mais uma contrapartida geralmente em função dos seus resultados, da estratégia da empresa para essa agenda de pessoas, né? Então nós temos até hoje, então Perfeito. muito bom que foi aprovado. Temos até hoje porque os nossos Ela valores funciona, né? e a nossa cultura, não é, Daniel? Prevalece até hoje. Você participa dos resultados que você gera e partilha desses resultados. Ô, Guilherme, você também estava na liderança na época da pandemia, né? Para gerir a equipe também e apoiar, deve ter sido bem complicado, né? Liderança é uma palavra boa e tal, mas na verdade, como o Daniel foi também, eu fui presidente do conselho com muito prazer, do conselho deliberativo, então existe sim uma liderança ali, mas a equipe era muito boa, sempre foi muito boa. Todos nós precisamos aprender a trabalhar na pandemia, essa foi uma realidade, né? Nós todos lembramos bem, era uma coisa nova para todo mundo, mas eu diria que o entendimento que existia na VEX, a qualidade da administração da VEX, aliás, foi nessa época, Daniel, que nós Fizemos a transição. nos sucedemos, fizemos Exatamente. a transferência fez na pandemia. Né? Ainda bem. Para mim. Eu lembro a primeira reunião que eu participei, ainda como convidado a ser presidente do conselho. O Daniel era o presidente, estava me passando. Você tinha mandado o currículo aí na época. Né? Tinha mandado o currículo para ele, estava esperando ter aceito. Né? A primeira reunião foi remota. E aí eu conhecia os conselheiros, mas não conhecia tanto. Aí fui anotando um papelzinho assim do lado e tal, o nome de cada um para ir conversando. Mas foi a primeira, você lembra bem disso, né? A primeira reunião foi remota. Aí na segunda, provavelmente, eu já participei como presidente do conselho. Mas a equipe sempre foi muito boa. Mas acho que a VEX ela já tinha, Guilherme, lhe complementando aí, e sem ter participado diretamente do conselho à época da pandemia, mas eu lembro os anos pré-pandemia, né? E a VEX, ela falando aí um pouco de inovação, eu lembro que, não sei se foi em 14 ou 15, ela implementou o aplicativo, né? O app da VEX, ela também já datava de alguns anos pré-pandemia. A área de atendimento aos participantes já era uma área muito bem desenvolvida. Então, acho que o sistema de comunicação do participante, né, com a VEX já estava bem estabelecido, já existia uma confiança, né, um processo que andava bem e que com certeza deve ter sido aí determinante nessa época, né? Ajudou muito. Acesso à informação, né, de forma transparente, online, né? online, e a informação remota, online, né? e um canal de comunicação direto, né, e com voz, né, com a pessoa ali do outro lado, para poder falar em qualquer necessidade. Então,
imagino que isso tenha contribuído. Não tem a menor dúvida. Contribuiu e melhorou, né, durante a pandemia. E foi muito importante essa proximidade que já existia, porque foi justamente durante a pandemia que os participantes precisaram muito da Vext. Então muitos entraram em contato para entender, teve a crise financeira durante a pandemia, queria entender o cenário, alguns estavam precisando do empréstimo, porque às vezes o cônjuge estava com um problema financeiro, aí precisava do empréstimo. Então essa proximidade que já existia antes e foi se fortalecendo foi muito importante também durante a pandemia. Mas e você, Daniel, pensando assim, também na sua trajetória, assim, fatos marcantes que você lembra, que você quer destacar? Eu posso destacar aí pelo menos um, né, mas já fazendo aqui um parêntese de que ainda bem que o que eu lembro não tem que ser de 30 anos atrás. Né? Ele é invejável a sua memória, né, desses detalhes de 30 anos atrás, e eu aprendi com você que é algo que eu não sabia sobre essa história. Tá? Eu não conhecia esse capítulo. Então eu ganhei aqui também, me enriqueci aqui com a minha participação, te escutando. Eu lembro que em 2017 o grupo começou a implementar um plano de liquidez, por desafios financeiros que o grupo passava, e uma das primeiras iniciativas foi a venda do controle de uma das nossas empresas operacionais, das mais importantes, à época a Foz. Né? E havia uma preocupação, né, da nossa parte de como isso pudesse impactar a Vext, né, por conta de milhares de participantes e de uma quantidade, um valor considerável de patrimônio, né, que a Foz representava dentro da Vext. E ali, nessa época, começou uma preocupação com o rebranding, que veio a acontecer somente em 2018, né? 2019, final de 18, começo de 19. Mas a partir dali já começamos a discutir no Conselho Deliberativo, por provocação da diretoria, né, a importância, né, do rebranding, né, de Odebrecht Previdência para um nome que fosse desvinculado, né, do grupo controlador das empresas da Odebrecht S.A. E também a preocupação que a diminuição, né, do patrimônio pudesse terminar impactando em algo a capacidade de acesso a produtos de investimento ou a própria taxa de administração que é cobrada aos participantes. Então foi um momento em que a gente precisou fazer uma campanha de informação, explicando aos participantes que o patrimônio deles estava seguro, né, na Vext, que ela era totalmente, né, isolada, independente, segregada contabilmente, societariamente, né, das empresas, né, do grupo, né, a época Odebrecht S.A., agora Novo Honor, e também para as empresas que estavam sendo vendidas, né, os novos controladores, o que era o plano, o porquê, né, da Vext continuar sendo importante para os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus integrantes. E acho que a gente teve, né, nesse processo um êxito relativo. Né? A Foz foi o primeiro exemplo de vários que nós tivemos ao longo do tempo, de empresas ativos menores de concessão, né, ou de empresas operacionais maiores, mas fato é que hoje a gente tem ainda, né, pelo menos 1/3 do patrimônio de não ativos, né, e de pessoas também que já saíram das empresas patrocinadoras. São os BPDs, né? Os BPDs, exatamente. Tanto as pessoas que saíram, quanto as próprias empresas que foram vendidas e que tomaram uma decisão de manter o patrocínio no plano, exatamente, mesmo não fazendo parte do grupo. Exatamente. Que para a gente foi bastante importante. Eu aqui complemento, Daniel. Realmente é marcante. Nós pensamos que nós temos 1/3 dos nossos participantes ativos em BPD. Eles já não fazem parte mais das empresas do grupo. Isso tem uma palavra-chave, que é confiança, Mauro. É a confiança que as pessoas têm na Vext. Eu digo primeiro por sentimento próprio. Sim. Mas depois é uma evidência, é uma prova que nós temos que as pessoas confiam na Vext. Independentemente de estar ou não vinculado à empresa, independentemente de viver situações difíceis, como o Daniel relatou algumas, né? Preciso vender algumas empresas,
mas a VEX foi preservada, a confiança na VEX foi preservada. Perfeito. Isso é muito bom. Né? E a gente está falando aqui de desafios, né, que vocês tiveram aí nessa jornada no conselho, né? Então, qual que é a parte boa, então, como líderes e presidentes do conselho deliberativo, como vocês avaliaram essa liderança na ótica de oferecer uma previdência para os participantes na questão de futuro, de segurança financeira no longo prazo? Como é que vocês começaram a entender já dentro da VEX, no caso o Odeprev, essa parte de bem-estar financeiro, de preocupação com o amanhã? Como é que vocês viram? Deixa o Daniel primeiro. Vamos lá. Veja, eu lhe confesso que por mais que eu acompanhasse o nosso plano de previdência privada como participante antes de presidir o Conselho Deliberativo, eu aprendi muito, né, durante, né, os anos em que eu estive ali no Conselho. E, para mim, era, de certa forma, uma frustração ver o acompanhamento do PA, do líder da VEXT, mostrando que o percentual de adesão que nós tínhamos de integrantes era um percentual aquém daquilo que a gente poderia ter. E ao conhecer todos os benefícios que a VEXT oferece para o participante, benefício, né, de uma parcela que pode alcançar 50%, ainda é 50%. Né? Sim. Mensal a depender da contribuição, exato, do percentual de contribuição, de 10 a 12, né? De 10 a 12%. Sem contar anual, né? Que aí Então, sobe eu não conheço um investimento onde eu boto R$1 e eu já saio com 50. Não conheço. Não existe. Não conheço. E Não aí, existe. às vezes eu escutava a discussão, a taxa de administração, ou o retorno está ficando abaixo do CDI. Na época que não tinha os perfis, eu acho que vale a pena depois falar um pouquinho dos perfis mais para frente. Mas eu ficava frustrado em ver, poxa, já sai de 50%. Então, primeiro eu não entendia como que a gente tinha integrantes que não participavam. E segundo, como é que participam e não estão chegando ali na faixa máxima, né? Ainda que seja na contribuição dos 10%, que está ali no piso dessa faixa de 10 a 12. Claro que cada um tem, né, as suas particularidades, as suas necessidades, às vezes aquele momento de vida faz diferença, eu entendo, né, mas o benefício é muito grande. Você não ter o vesting, e que você pode sair por qualquer motivo, você pode sair por ser demitido ou por pedir demissão, que você leva todo o dinheiro. Todo o dinheiro, inclusive as contrapartidas. Você leva na índice, tem a portabilidade para onde você quiser. Aliás, desculpe, Daniel, te interromper, mas esse fato de você se investir dos recursos da contrapartida imediatamente foi um dos fatores que inibiram a aprovação do nosso plano. Também, foi mais 30 anos, mais um ineditivo, mais uma inovação. Mais uma inovação. E as pessoas diziam, não pode, você pode ser um plano de previdência, ele só pode sacar quando se aposentar. Quer dizer, parte desses recursos ele ajudou a gerar. Mas olha, a gente conversa com muita gente do setor, a gente não achou até agora nenhum plano onde você tem 100% do valor da contrapartida seu, sem carência, sem esse vesting. Então, realmente... Provavelmente a gente não acha nenhum plano que parte da contrapartida seja uma parte dos resultados gerados pela também patrocinadora. não. Mas nós interrompemos o Daniel, que uma sequência boa. Não interrompeu não, acho que foi complemento excelente, né? E assim, só para complementar, um outro detalhe que eu aprendi ali no conselho, né, naquela gestão, foi do Prev Seguro. Né? Então, eu quero até, não sei se todos conhecem, né, os nossos participantes, quem está aqui assistindo o podcast conhece, que você, participante do plano de previdência privada da VEXT, já tem acesso a um seguro de vida, que é o Prev Seguro, gratuito, está incluído, né, dentro da sua participação, e que garante, né, que em algum evento de falecimento ou invalidez do participante, a família do participante tem direito a receber, né, uma indenização como se o participante estivesse contribuindo até 65 anos de idade. Então isso eu falo conceitualmente, mas eu posso dar aqui o depoimento de que eu vi isso acontecer. Sério? Eu vi isso acontecer. Eu vi família agradecer à empresa, agradecer a mim, né, pela existência do Prev Seguro que sequer eles conheciam. Então, quando a gente fala qual o benefício que a VEXT pode trazer para o participante,
é até algo que não vem de automático, a questão do prévio seguro. Você pensa muito mais na questão, né, daquela poupança, com rendimento, a contribuição, muita rentabilidade, a a rentabilidade, né, mas o prévio seguro às vezes passa batido. Que aí já é para a família do participante. Já é para a família do participante e que é uma segurança a mais. E que também é uma inovação, falando aqui, né, de inovação que a gente vem falando muito dessa palavra, porque a Vext de fato é uma empresa, é um plano inovador da sua origem ao presente. Muito bom. Você, Guilherme, tem vários exemplos bons aqui, né? Você estando dentro, né, consegue observar isso. Quem está fora às vezes não tem esse conhecimento. Quando você estava no ambiente lá do conselho deliberativo, como é que você começou? Você já, né, estruturou o plano, mas já dentro do conselho, né? Que exemplos que você tinha ali, por exemplo, em termos de liderança? Minha primeira reação foi o seguinte: eu contei agora há pouco, tive a honra e o prazer, né, de participar da origem do plano, tá, da primeira implantação, da primeira etapa. Depois passei a ser com muito prazer participante a vida toda, nunca deixei de ser participante. Depois eu conto um pouco dessa minha história de vinculação na Odebrecht, né? Mas durante esses 36 anos, 37, claro, nunca deixei de participar. Então, quando depois eu tive essa oportunidade de suceder o Daniel, né, trabalho é difícil, realmente. Guilherme, A régua estava lá em cima já. A desafio é difícil. Mas na presidência do Conselho Deliberativo, a minha primeira reação foi o seguinte: não, eu conheço esse negócio, entendeu? Eu conheço isso. Vai ser passeio no parque, passeio no parque. Eu conheço isso, vai ser um passeio no parque. Ledo engano, doce engano. A evolução desses 30 anos, as melhorias que a Vext descobriu e implantou, como, por exemplo, o prévio seguro que você está dizendo, ou de atendimento ao participante, né? O nosso setor de atendimento, eu continuo falando nosso, Vinícius e Mauro, mas me perdoe, assim que eu me sinto, certo? O plano é nosso. Mas o atendimento que a gente dá, né? A atenção, o cuidado. Então aí eu comecei a perceber que eu conheci Previdência de 30 anos atrás. Tive que reaprender muita coisa. Voltar a ler algumas coisas. Aliás, voltar a estudar. Por falar nisso, eu tenho aqui um documento, até para todo mundo ver, um documento que tem aqui, é uma das versões, a 8ª versão do desenho do plano, onde fala aqui do estatuto, das regras, dos participantes, como é que seria a administração do plano, que tem aqui, inclusive, algumas anotações suas da época que a gente conseguiu resgatar. Deixar aqui com você para lembrar. E esse é de que data? De janeiro de 94. O Brasil nem era tetra ainda no Mundial aqui. Nem era tetra, mas o São Paulo já era tri. O São Paulo já era tri. Não, era bi. Era bi, é verdade. Foi 2005. Então, aqui para você lembrar. Eu te agradeço muito, eu fico até emocionado. Realmente, eu não lembrava o detalhe do documento, mas estou vendo aqui algumas anotações. A caligrafia é sua mesmo, Guilherme? A caligrafia é minha. É a forma. Naquela época era na mão, né? Não, os comentários eram na mão. Eu fazia os comentários na mão, as interrogações na mão, né? O que é que vai apresentar o conselho. Participante mínimo no plano de 5 anos. Aí tem uma interrogação grande aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Várias contribuições. Janeiro de 94. Como eu disse, a gente estudou isso uns 2 anos antes de implementar, que foi agosto de 94, né? Então, agora, naquela época, quando vocês estavam estudando o plano, você que estava à frente, estava ali ativamente trabalhando nisso com o Sérgio Fogel e outros colegas nossos, você tinha ideia de que assim, isso ia ganhar uma relevância tão grande para os nossos integrantes como é hoje? E até para o setor, hoje nós chegamos já a ser o 8º maior plano de contribuição definida do país, né? Temos mais de 20 mil participantes, o patrimônio aí quase chegando a 5 bilhões de reais, uma referência em várias frentes, em termos de produto e de soluções. Você tinha a visão era essa mesmo? Era de vamos fazer bem feito mesmo, para ser líder? Vamos lá. Por um lado, eu muito provavelmente não teria essa visão, porque eu não conseguiria nem raciocinar nessa dimensão, naquela época, 30 anos atrás. Então, por um lado, talvez eu não tivesse essa visão. Por outro lado, Mauro, nós tínhamos a segurança que estávamos construindo alguma coisa de longuíssimo prazo, alguma coisa que não teria fim e que iria evoluir sempre na medida do desenvolvimento das empresas patrocinadoras. Então, por esse outro lado, me surpreende, mas não é uma coisa absurda que eu pensaria, entendeu? Eu não conseguiria pensar nessa dimensão lá atrás, repetindo, mas pelo programa que se fez, que se estabeleceu para durar a vida toda, como dura até hoje, não me surpreende que tenha tido esse sucesso.
O fato de ser hoje uma referência, como você disse, de alguma forma para o setor, aí deve-se às administrações diversas que a VEX teve ao longo desse período, que foram sempre sucessivas e melhorias e implementações. Você hoje participa de algumas entidades de previdência, algumas entidades do setor. Associação, né, também. Da associação, de associações também. Então, essa referência que a VEX é pelas sucessivas administrações que foram se sucedendo. Agora, voltando, repetindo um pouco minha resposta. Por um lado, lá atrás, eu não ia ter nem essa dimensão. 4 bilhões de reais de administração, 20 mil participantes, a 8ª maior empresa de previdência. Não poderia pensar nisso. Né? Mas, por um lado, pelo outro lado, eu poderia pensar, sim, nós construímos um plano para chegar lá. Pensando na perpetuidade. Pensando na perpetuidade. Com todas as empresas. A palavra é essa. Olha, posso complementar? Por favor. Rapaz, eu fico surpreso. Eu fico surpreso, não por ter alcançado quase 5 bi agora. Lembro que em 2014 a gente alcançou 3 bi. Só que em 2014 nós tínhamos 180 mil integrantes. Nós tínhamos naquela época também quase 20 ou 22 mil participantes, mas com 185 mil integrantes. E a gente, hoje no grupo, deve estar em torno aí de 40 mil, 50 mil, entre 40 e 50 mil. E o patrimônio continua crescendo. Então é reflexo da confiança, é reflexo dos BPDs que continuaram, é reflexo do rendimento, né, da qualidade do investimento que é feito. Tá? Mas eu lhe diria que eu nunca me preocupei tanto com esse dado, por mais relevante que ele seja, o tamanho do patrimônio. Nunca para mim, assim, no pessoal, e até como na época que eu tive como presidente do Conselho Deliberativo, não era para mim algo que objetivo que eu cobrava do líder, da VEX ou da equipe. O foco era sempre na qualidade, na segurança, e o foco era no aumento da participação, tanto, né, de contribuintes quanto de percentual de contribuição. Pela crença, né, e mais do que crença, pela convicção da importância que isso tem, né, para o integrante. Durante, né, a sua fase produtiva e durante o pós-carreira, né, principalmente durante o pós-carreira. Então a preocupação era sempre essa. Era em como chegar de uma forma mais clara, mais motivadora, incentivadora a mensagem da importância da participação e do percentual de contribuição. Como gerar essa conscientização, né, das pessoas. Né? Bom, aproveitar esse gancho, Daniel. Então, assim, aproveita e que recado que você pode passar, então, para os profissionais de RH, os líderes das empresas, de fomentar o plano, assim, qual o benefício que isso vai ter para o integrante lá no pós-carreira dele? Vamos aproveitar. Rapaz, olha, é uma pergunta muito boa, viu? Muito boa, e não sei se tem uma fórmula mágica para isso, que a VEX já vem tentando há 30 anos isso. Todo ano vocês devem estar tentando algo diferente, né, no sentido de tocar mais o integrante. Claro que o PO, né, ele tem um papel preponderante, mas acho que não é só ele. Eu costumo dizer que na nossa cultura o melhor PO é o líder. O nosso líder tem que ser o PO do seu liderado. Existe a área de PO, o responsável por PO, mas é apoio. Né? Quem deveria ser de fato responsável, né, pelo integrante é o líder, é o seu líder. Então o liderado deve estar sendo incentivado pelo seu líder, que como exemplo tem que participar do plano, a entender o benefício de participação. A gente chegou a discutir muito a questão cultural, né? A gente está inserido na cultura brasileira e é uma cultura que não tem ainda muita consciência. Previdenciária. Não sei se vocês têm dados, né, de qual é o percentual de brasileiros que tem contribuição previdenciária complementar. Né? Sabe que hoje, se você pegar essa previdência de empresa como a nossa, não chega a 5 milhões de trabalhadores. É muito pouco. É muito pouco. Então a gente estamos inseridos nessa cultura. Então a gente está aqui com o desafio de incutir cultura. E a gente nisso não pode ser vagão, a gente tem que ser locomotiva, né? A gente tem que puxar. E o líder tem um papel importante, apoiado pelo PIO.
E eu se lembro que a gente chegou a discutir que uma forma de mudar a cultura era tentar fazer de forma meio compulsória, que era no contrato de trabalho, de admissão, né, a adesão ser o default, né? E aí o integrante ele teria que decidir para sair. E aí tem toda uma discussão jurídica, se pode. Deve estar voltando, hein? Voltou. Então, eu acho que é uma ótima iniciativa. E até para atualização de todos, né? Foi aprovado esse ano, a Previc aprovou a possibilidade da adesão automática. Então, a empresa não é obrigada a fazer a adesão automática, mas ela tem a possibilidade, se ela quiser, de fazer a adesão automática. O participante tem um prazo, ele pode desistir, né? A gente estudou isso, inclusive, em outros países, né? Por exemplo, lá na Inglaterra, o participante tem o prazo para sair, mas se ele sair e ele continuar no mesmo emprego por mais 3 anos, ele tem uma repescagem. Ele faz a adesão de novo, automaticamente de novo. Puxado. E geralmente eles ficam. Pois é, mas por que isso? A gente está aqui brincando com isso, mas esse é um assunto que eu acho que é fundamental. Sim. Porque quando me perguntam assim, Daniel, qual é o melhor momento para o integrante entrar no plano? É quando ele entra na empresa. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. Né? E se ele, mas se ele entrou como estagiário, como jovem parceiro, não importa. Esse é o momento. Esse é o momento de entrar. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele ainda não tem, naquele momento, a maturidade, o entendimento, e a consciência, a cultura, né, para fazer essa escolha. Eu vou me permitir dar um passo atrás nessa nossa conversa, né, e comentar, Daniel, 2 ou 3 assuntos que você falou. Realmente, o tamanho do patrimônio, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, não importa muito. O que importa é que isso é uma consequência. O tamanho do patrimônio é uma consequência, né, da confiança e tal. Mas não consigo deixar de dizer que quando nós começamos, quando eu vou contar mais uma história, 30 anos atrás, as primeiras arrecadações, os primeiros meses, tinha lá amealhando alguns valores, né? E começamos a achar que nós estávamos ali cheios de dinheiro. Né? E nós tínhamos os 2 principais bancos brasileiros na época administrando aqueles poucos recursos. Né? Aí levamos um dia para o conselho, eu ainda fazia parte da administração do plano, a ideia de abrir para outros administradores, né? Inclusive mais agressivos. E na época o presidente do nosso comitê de investimento, que era um dos conselheiros da Odebrecht S.A., olhou para a gente e disse: olha, quando vocês tiverem 100, 150 milhões de dólares, vamos voltar a conversar por hora. Naquela época essa era a referência. Imagine. De tamanho de patrimônio, né? E hoje nós estamos aí com vários gestores já, né, Vinícius? Hoje a Vext tem mais de 30 gestores, né? A gente, o modelo de investimentos, a gente, através de fundos de investimentos, então a gente adquire cotas, né, através de fundos, e a gente faz uma seleção bem criteriosa, né, no nosso comitê de investimento, todo um processo de due diligence desses gestores, né, ver reputação, performance, uma série de critérios, e a gente seleciona gestores especializados nos seus segmentos, renda fixa, renda variável, multimercado, global. E a gente hoje tem mais de 30, né? Porque a gente conta com a experiência de cada um deles, na sua estratégia, e também na ideia de diversificação dos investimentos, né? Não correr o risco ali de estar alocado, por exemplo, em um gestor ou em poucos gestores e eventualmente o gestor deu algum problema. Então a gente segue essa linha. Muito bom. Agora, pensando assim nessa questão do jovem, né? Que ele entra... Assim, quando você fala para ele de previdência, ele já torce o nariz, fala assim, mas aposentadoria, que negócio é esse? Hoje em dia a gente pensa assim, o desafio que a gente já vive hoje, a tendência é continuar vivendo, e não é só no Brasil, em vários países, né? O jovem, dificilmente ele pensa em ficar muitos anos na mesma empresa, ele acaba trocando de emprego. Hoje tem também, ele quer trabalhar de casa, ele quer um contrato de trabalho mais flexível. Isso traz vários desafios aí para o trabalhador em geral, mas principalmente para o jovem, né? Vocês teriam assim alguma ideia, alguma sugestão assim de como sensibilizar melhor esse jovem? E até antes de responder, na casa de vocês, com os jovens que vocês têm em casa, como é que é essa... Jovem até 40 anos, mais ou menos? Você ainda é jovem, é mais tempo. Com os jovens que vocês convivem em casa, assim, como é que é essa conscientização da educação financeira, de previdência? Esse assunto surge ou está muito longe do dia a dia? Vamos lá. Primeiro,
Você está pensando jovem de 40 anos. Jovem. Eu me considero jovem, só que há mais tempo do que você. Eu sou jovem há mais Com mais tempo. experiência, jovem com mais experiência. Mas, na verdade, é preciso essa conscientização. Eu tiro por mim, certo? Eu penso, quando eu tinha 25 anos, eu achava que era imortal. Eu pensar em previdência, eu achava que ia ser imortal. Deixa pra pensar pra depois, né? Isso é para depois. Tem mudado, pouco, mas tem mudado. Agora, de fato, o trabalho, como o Daniel disse, do líder, né? Não é nem do PIO, é do líder mesmo, nessa conscientização é muito importante. Porque não é possível, vou repetir um pouco suas palavras, Daniel, que você entrar num plano como o da VEX, botando R$1 e ganhando 50 centavos na cabeça, mesmo que você não pense no futuro, pense no presente, não é possível não entrar. Então, essa consciência a gente precisa ter. Se não tem a consciência previdenciária de longo prazo ainda, porque vai ser adquirida ao longo do tempo, tem a consciência imediata. Essa é uma vantagem enorme de participar do plano. Eu posso dizer, em minha casa eu tenho 4 filhos, né? Todos 4 participam do plano de previdência nas suas respectivas empresas, ou até hoje um deles está em plano aberto, né? Mas tem essa consciência. É um pouco do meu exemplo? Acho que não só, né? É um pouco da vivência mesmo. Não é fácil você convencer de novo uma pessoa de 25 anos que acha que é imortal, né? Começar a pensar na previdência. Mas a gente pode ir por esse caminho do curto prazo. Chefe, bote R$1 que você ganha 50 centavos. Não precisa pensar em mais nada. Tem portabilidade. Sem portabilidade existe a portabilidade, não tem vesting. Né? Então, se essa sai do questão, grupo, se ele sai de você uma sai do grupo, patrocinadora, você não leva está pra preso, onde? né? Não está preso, você leva para onde você quiser. Então, é criar cultura. Esse é o desafio. Começa em casa. Acho que você disse bem, Mauro. Como é que vocês fazem em casa? Acho que o Guilherme já deu ali o exemplo dele. Eu, em casa, tenho uma filha de 22 anos, que já está no mercado de trabalho, e entrou no plano de previdência da empresa dela. Ela me consultou antes, pai, daqui eu tenho uma opção de entrar, né, tem uma percentual de contribuição, o que é que você acha, filha? Entre no máximo. Isso mesmo. Nem pergunte muito. Mas aí você vai criando a cultura. Né? Eu tenho uma filha que está estudando artes, então para ela dinheiro é uma coisa meio abstrata ainda. Ela ainda não entendeu bem, né, como é que funciona essa questão financeira, e tem uma luta maior. E o mais novo, esse quer ser economista, e com 16 anos de idade abriu uma contazinha pequena, né, com a mesada dele na XP. Já está investindo. E faz investimento, né, e acompanha comigo todo mês. A gente faz uma reunião para acompanhar investimento em renda fixa, de renda variável, né, de fundos, né, de multimercado. Então ele é curioso, né, então ele mesmo já está, né, buscando o caminho dele, conta em casa com incentivo, né, com apoio, de seguir nesse caminho. Então acho que tem muito esse papel do líder educador, que começa em casa, mas que você também, como líder dentro, né, do grupo, dentro do seu negócio, você tem sim uma responsabilidade com o seu liderado de exercer, né, esse papel que é indelegável, né, ao líder. É indelegável. Ele precisa, né, conversar sobre isso com o seu liderado, e quanto antes melhor. E a gente vê o líder exercendo esse papel nas empresas que são patrocinadoras, né? Eu trabalhei em outras empresas também fora, né, fora do grupo, e eu não percebia isso de forma assim tão explícita, né? Aqui você vê as pessoas conversando, convencendo. Eu mesmo tive uma influência grande aí de 2 líderes que eu tive também para entrar e aumentando aos poucos a minha contribuição, e realmente faz uma diferença muito grande, né? Quando tem alguém que você confia, que dá o próprio exemplo e vai influenciando para você também se conscientizando, né, Guilherme? Perfeito. E nesses 30 anos, né, o Daniel já falou um pouco, mas teve algum exemplo de algum participante? Teve o caso, por exemplo, do Prev Seguro. Teve algum outro exemplo que vocês no conselho viram que a importância de realmente ter a previdência, mas sendo executada mesmo de alguma forma, alguém dando algum feedback da importância daquilo pós-carreira, ou até uma situação onde o participante saiu, né, mas ainda permaneceu e depois utilizou? Teve algum exemplo desse? Esse exemplo que o Daniel deu do Prévio Seguro é muito bom, imbatível, na verdade, é muito bom. Eu não consigo, talvez, Vinícius, me lembrar de um exemplo específico, certo? Mas eu lembro com segurança de diversos depoimentos
né, de muitas pessoas, principalmente quando eu passei por esse período de presidência lá do Conselho Deliberativo, com vocês, né? Foi um prazer enorme. Mas diversas pessoas, diversos mesmo, que sabiam ou souberam, foram conversar comigo, manifestando a satisfação e o reconhecimento da Odebrecht, né, hoje Novo Honor, de ter criado um plano de previdência com essa flexibilidade, com essa possibilidade, onde ele sentia que tinha uma parcela de investimento e contribuição dele, uma parcela da empresa e, por que não, uma parcela do incentivo fiscal que o governo dava no diferimento do imposto de renda. Perfeito, né? isso é Então, importante também. diversos, não foram poucos, foram muitas pessoas, até para confirmar comigo se era isso mesmo o sentimento. Então, eu não consigo lembrar de um caso assim, específico, mas de muitos, né, que deram esse depoimento de... Eu tenho conhecidos que se desligaram do grupo, né, por falta de programa, né, por falta de termos oportunidade de continuar desafiando, e que ficaram durante um tempo sem renda. E a única renda foi através do plano de previdência. Foram resgates que foram feitos. Então, que isso foi a salvação, né? Foi a tábua de salvação de fato. E tenho também lembrança de, isso já é um outro aspecto, né, que foi para lembrar da questão de uma outra inovação que a Vext fez, que foram os perfis de investimento. Eu acredito que a Vext tenha sido o primeiro fundo de previdência privada no Brasil a ter perfis de investimento por data alvo. Então, esse foi um case que começou a ser estudado, acho que em 2014. A primeira composição ela foi lançada em 2014. Foi em 2014. Então, provavelmente antes, né? 2012, 2013. E até então, a gente tinha alguns participantes muito conhecedores do mercado que se queixavam, né, que não conseguiam o nível de rendimento que eles entendiam que gostariam de ter, por mais que houvesse a contrapartida, né, que essa aí era dada já, né, mas o investimento, a performance do investimento ficava ali abaixo do CDI. Porque antes só tinha um perfil, né? Que era bem conservador. conservador. Era perfil conservador, era 100% renda fixa. Se o integrante tivesse um ano de empresa ou 10, era o mesmo perfil. Era mesmo. Se ele tivesse 20 anos de idade, ou se ele tivesse 60 anos de idade, era o mesmo perfil. E a gente sabe que o nível de risco, né, que um integrante com 20 anos de idade pode tomar é diferente, ou deve tomar, né? Cada um toma o risco que quer, mas que deve tomar é maior com 20 anos do que com 60 anos de idade. Né? Mas nós tínhamos integrantes que se queixavam disso. E quando foi feito, né, a inovação aí dos perfis, isso aí destravou, né, a escolha. Com certeza. Você quer um rendimento maior, está aqui. Né, você você um pouco mais de risco, a possibilidade, né, de correr um pouco mais de risco, sabendo que isso pode e deve, no longo prazo, compensar ou ultrapassar o rendimento de uma renda fixa. Mas você é um conhecedor, né, e a escolha é sua. Então tem o depoimento nesse sentido, né, de elogio, né, de agradecimento à criação dos perfis. Muito bom. Foi tão importante a criação dos perfis que depois teve a segunda temporada em 2020, onde a gente lançou dos perfis de 2035 em diante, né? Então, até 2020 eram 4 perfis, até o perfil 2030, e depois em 20 teve agora até 2065. 2065, O lançamento de perfil de investimento tem todo esse benefício, Daniel, que você muito bem colocou, e Vinícius explicou melhor aqui, enriqueceu mais. Eu lembro que a primeira vez que se falou nisso, veja como a Odeprev era um pouco mais conservadora. E foi mudando por causa do tempo. O tempo vai mudando, as coisas vão mudando, você tem que evoluir. Mas a primeira vez que se falou nisso, tinha uma reação interna de algumas pessoas, dirigentes da Odeprev, que dizia: não é bom, nós vamos criar várias Odeprev. Vai ter um cara que vai ganhar 2, um cara que vai ganhar meio, um cara que vai ganhar menos 5. Isso vai dar uma certa descontinuidade, certo? Vai dar uma certa desarrumação. As pessoas não vão se sentir... Assimetria. Uma assimetria, não vão se sentir participantes do mesmo plano. E essa ideia prevaleceu um pouco, né? Mas depois, obviamente, a lógica ultrapassou. Hoje o cara com 25 anos terá uma disposição de assumir, de tomar mais risco, por aí vai. Então foi um sucesso, com certeza que é um sucesso. Precisou de um tempo para ir amadurecendo a ideia, né? Entendendo quais eram as vantagens,
as desvantagens, né? Hoje a gente tem algumas empresas que procuram a gente para conhecer esse modelo data alvo, né? Porque além de você fixar a data, automaticamente ele vai se ajustando à medida que você vai se aproximando, né? Então tem algumas empresas que estão estudando isso, né? Não são muitas, mas realmente isso dá um diferencial grande aí para os participantes. Eles podem escolher, né? O que faz mais sentido para a estratégia deles, o apetite a risco de cada um. Né? Até porque perfil nada mais é do que uma carteira de investimento diversificado. Então, aberta. Se ele escolhe um participante escolhe um perfil 2065, ele tem lá investimento no exterior, então global com hedge, então tem uma série de percentual maior de variável, percentual de variável bolsa, então ele muitas vezes ele escolhe aquele perfil, ele tem que realmente já ter ciência de que ele vai correr um pouco mais de risco. E aí o Brasil, como ocorre muito, né, a instabilidade ela ocorre de tempos em tempos, muitas vezes ele pode realmente ficar 1, 2 anos em campo negativo, né, uma desvalorização, mas depois a expectativa, todas as modelagens mostram que no longo prazo esses perfis vão melhor, né? Então o modelo de perfis traz isso, né? Esse benefício de ser um modelo flexível que e agrega muito ao participante no longo prazo, se ele tiver paciência, né? Veja, Vinícius, como tudo tem um pouco de história, e a evolução acontece na VEX, não para de acontecer, vai se adaptando, vai evoluindo sempre com as mudanças. Eu lembro de um período que os juros no Brasil era de 40% ao ano. Meu Deus. Aí as pessoas diziam, Guilherme, não pense muito não, trave no CDI sua carteira, esqueça o resto. Os juros era 40%, eu acho que a inflação girava em torno de 18 ou 20%, quer dizer, era um ganho real absurdo, né? Coisa que não existe mais e coisas que o perfil de investimento ajuda a manter uma certa, eu diria, estabilidade, né? Espero que não ocorra mais, espero que não ocorra mais. É verdade. Posso então trazer um outro exemplo de um participante aí que tem como é que foi importante para o participante ter constituído a reserva na VEX, porque a gente trouxe exemplos de situação que foram mitigadores de riscos que se materializaram, né? A pessoa ela não estava mais empregada, ou teve um evento, um óbito na família, teve também a pandemia, que foi importante pela concessão do empréstimo, mas também tem exemplos muito positivos também, né? De sonhos que foram realizados, né? Então, eu tive recentemente viajando no exterior e tive a oportunidade de me encontrar com um ex-integrante do grupo. Ele está morando fora, ele está hoje morando lá na Europa com a esposa dele. Ele já está no pós-carreira dele e ele tinha um sonho de conseguir morar fora do país, né? Então, tanto ele quanto a esposa trabalharam no grupo e os dois estão no pós-carreira. E ele comentou comigo, olha, hoje eu estou aqui como um aposentado aqui, tenho aí alguns projetos que eu fico olhando de vez em quando, né, porque não dá para ficar parado, mas assim, um fator fundamental para eu conseguir viabilizar esse sonho de me mudar e ficar realmente sem renda fixa aqui onde eu estou, foi ter constituído essa reserva que a gente tem hoje no plano Vext, que a gente recebe todo mês e ele recebe um pouco. Então, é um outro exemplo. Muito bom. Foi um depoimento que pra gente, bom, assim... Muito bom e impactante, até porque ele está recebendo em real e gastando em euro, né? Ele está recebendo em real. É um belo exemplo. É um belo exemplo. Ele já está no pós-carreira? Já está no pós-carreira. Ele já está no pós-carreira. Daniel, usando esse exemplo, né, como gancho, o que você imagina que as pessoas veem de forma mais assim, recorrente e subestima ter o planejamento do pós-carreira, entrar na previdência? As pessoas subestimam considerar um plano agora para poder utilizar o recurso lá na frente? O que você imagina disso? Assim, Olha, eu acho que é uma combinação. Eu já falei da questão cultural. Muitas vezes em casa o integrante ele nunca escutou a conversa sobre isso. Tá? Eu acho que tem a ver também um pouco com educação financeira. Eu acho que o jovem no Brasil é pouco educado financeiramente. Eu sou um crítico, inclusive, de que acho que na escola tem uma matéria aí. Deveria ter. No ensino médio, no ensino básico, você já tem que falar sobre isso. A pessoa tem que ir criando noção, né, de como lidar com questões financeiras que são motivo de muito sofrimento para quem não se prepara de forma adequada. Então, acho que tem um desafio dentro da empresa de capacitar mais as lideranças, para que as lideranças saibam falar sobre isso e saibam
colocar conversa com o liderado sobre o assunto e incentivar da forma adequada, né, para que haja uma participação. E acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso dever de casa, que eu sei que vocês fazem, né, diariamente, de buscar comunicar, de buscar alcançar. E vocês são poucos, né? Eu lembro que quantos integrantes hoje tem na Vext, mas não era 30, quanto é que é? Hoje tem um pouco mais. Hoje a gente está com 40. 40 integrantes. Na época talvez fosse 30, eu estou na casa de 30, 35. Então são poucos integrantes na Vext para 22 mil participantes. Então, mais a relação com as patrocinadoras, né? E eu aprendi o que é o PA da Vext somente quando presidi o Conselho Deliberativo. Vocês não têm ideia, estou falando agora aqui para você que está assistindo, do que é o PA da Vext. A quantidade de coisa que essa turma faz. Houve uma profissionalização muito grande na questão aí de governança, controles internos, processos, sistemas, a comunicação, conselho, prestação de conta, comitê de investimento. Então tem uma liturgia ali que é seguida pela equipe da Vext, que isso toma bastante tempo. Fora a representação externa que a gente tem que fazer também, que acho que faz muito bem. É a BRAP, né? É a BRAP que a gente está. É na BRAP que a gente está e é membro ativo da BRAP, né? Contribuindo muito para o fortalecimento da previdência privada no Brasil, né? No setor. Então, a Vext precisa muito que as patrocinadoras tenham a sua parcela de engajamento nessa agenda, né, como empresa, né, e a gente precisa também que os líderes, né, das empresas patrocinadoras, em todos os seus âmbitos, se engajem também nessa agenda. É só nesse esforço conjunto que a gente vai conseguir, né, um percentual maior de adesão e um percentual maior de contribuição e a escolha adequada do perfil de investimento. Você mencionou a questão do setor, né? A gente tem uma regulação muito robusta no setor hoje, né? São cerca de 600 normas diferentes para o setor. Isso traz aí segurança para o participante, para a patrocinadora, mas por outro lado traz também uma demanda de trabalho, de controles, de procedimentos. Ainda tem a 9001, não tem? Tem a ISO 9001. A ISO 37001. Tem a 37001, que é de suborno. Que é de suborno, mas tinha a 9001 também. Tinha, a gente tinha essa ISO, a gente manteve a 37001, que é anti-suborno, que é bem importante, porque mostra um pouco dessa robustez mesmo, né, de todos os processos, né? Então, a gente tem todo um processo de auditoria interna também, além da própria auditoria contábil, né, que é e além de auditorias que eu lembro que a Previc fez. Fiscalizações, ela faz as fiscalizações que ela faz e que, na minha memória, nunca encontrou qualquer aspecto que fosse matéria de preocupação por parte do Conselho Deliberativo. Ela faz assim no papel dela, né? Então, de fiscalizadora mesmo. Né? Ela acaba fazendo um rodízio de fiscalização das entidades a cada 3 anos, 4 anos, ela aparece. Aí pede as informações, tira essas dúvidas. Mas além da auditoria essa, da Previc que você está comentando, tem auditoria financeira normal, todo ano, que a gente é submetido. Normal, né? Que é a hoje a gente tem né? Que a gente, a KPMG. Hoje a KPMG, que é a contábil, né? A gente tem que também nunca encontrou nada relevante, nada nesses anos de Vext. Você também mencionou a nossa representação na BRAP, então hoje os nossos integrantes participam dos comitês, dos assuntos técnicos. Eu estou no meu 2º ano de mandato lá como coordenador do Comitê de Ética, que é um mandato de 2 anos. Tudo a forma que nós estamos encontrando de ser mais ativos no setor, buscando o melhor para o setor de forma organizada e disciplinada, né? Então, para a gente é importante também. Né? Bem, nós já estamos aqui com 1 hora de conversa. Não, que é isso. Não, passou rápido. Passou rápido, né? Vamos fazer uma prorrogação que nem está acontecendo nos jogos de futebol quando a gente está ganhando. Né? E não teve firula, né? Não teve firula, não teve... Vai ter acréscimo? Acréscimo. Vai fazer uma prorrogação. Não teve no surf a prorrogação, né? Não tem onda, mas... Faltou onda. Faltou onda. A gente pode fazer uma prorrogação assim, continuar um pouco. Acho que o Vinícius tem alguns pontos que você quer. Mais algum ponto que você quer? Não, acho que a gente abordou todos ali. De repente,
vocês puderem, de repente, explorar um pouco também, rapidamente, assim, se vocês veem alguma mudança, imaginam alguma mudança no setor de previdência no longo prazo, se vocês veem alguma coisa, ou de repente é só aperfeiçoar a regulamentação, alguma coisa que vocês poderiam até sugerir aí de mudança, alguma coisa para facilitar, por exemplo, a adesão automática, algo que já tá na mesa, alguma outra coisa que vocês imaginam aí, né? E até fazer um parênteses, que existem hoje, sim, as 600 normas, mas tem evoluído bastante, de forma positiva nos últimos 2 anos. Houve aí algumas revisões de consolidações, Mas a postergação da escolha do regime tributário. Eu não resisto a essa foi uma grande evolução mesmo. Evolução. Mas não resisto à tentação de responder um pouco a sua pergunta. Com certeza haverá muitas mudanças na previdência privada em termos de regulamentação do país. Veja, é inegável que a forma de trabalhar vinculado a um contrato de trabalho, basicamente pela CLT, que ainda é dominante, isso está em Precisa ser ajustado, né? Precisa ser ajustado, está em desuso. Cada vez mais, né, Daniel, a gente vê pessoas se incorporando nas empresas, trabalhando de alguma forma diferente, que não seja um contrato CLT, produzindo resultados em conjunto para ser partilhado, e essas pessoas estão, de uma certa forma, alijadas do processo de previdência privada. Então, acho que o governo vai conseguir, o ABRAP tem um papel importante nisso, ter outras formas de trazer essas pessoas para dentro do regime de previdência privada, sem que elas sejam necessariamente vinculadas a um contrato CLT de trabalho, que eu estou dizendo que está cada vez mais em desuso. Eu imagino que, não sei qual é a forma, mas... Trazer essa turma para dentro do negócio, para dentro do negócio. Alguma coisa já foi feita quando você tem um plano familiar, quando você tem alguns outros planos instituído, mas isso é um volume muito grande de pessoas, né, Daniel, que hoje já não trabalham pela CLT, trabalham com outras formas de associação e estão alijados hoje do processo da previdência privada. Sigo o relator. Assina embaixo. De planos coletivos, né, de associações. Algumas associações existem por aí. Daniel, o que você acha que é mais difícil, mais desafiador? Convencer um jovem de 25 anos a entrar no plano de previdência, ou convencer um jovem de 40 anos que ainda não entrou e que acha que consegue investir melhor no mercado, não está vendo muito valor? Qual é o maior desafio? Olha, o maior desafio, eu nunca parei para pensar nisso, viu? Eu acho que ambos têm o seu desafio, mas eu acho que é mais desafiador de 40. Porque ele já achar que conhece, e tem muita, hoje a mídia tem muita informação sobre investimento, né? Você vê em vários canais aí, pessoas que muito especialistas, não dá nem para saber se é verdade, mas parece que as pessoas às vezes nem têm esse conhecimento, mas passa e quem tá de fora acha que vai fazer a coisa certa, né? Eu parto da premissa que achar que com 40 anos, que você vai estar ganhando mais, investindo por conta própria, né, do que um investimento seguro e que já arranca com 30%, 40%, 50% de rendimento pela contrapartida, é difícil, é uma conversa difícil. Nas finanças comportamentais tem um conceito da heurística da autoconfiança, né? É isso aí. Achar que é o suficiente e consegue fazer melhor, né? É o Daniel Kahneman. É isso aí. Sem contar que a pessoa também não tem a dedicação que precisa para isso, né? É impossível você se dedicar em várias classes de ativos diferentes, olhar mercado lá fora, mercado no Brasil, né? Então também tem essa questão que acaba inviabilizando isso. E você, Guilherme? Entre a dificuldade de convencer um jovem de 25 anos e um jovem de 40, eu acho que o Daniel tem razão quando você pensa nesse jovem de 40, que tem outras opções até de investir, tá? E talvez tende a não valorizar tanto a previdência. Mas eu acho que os dois têm que ser igualmente, né, imbuídos, enfatizados, influenciados a mostrar que, até porque no jovem de 25 o que vai contribuir muito para ele é o tempo de permanência no plano. O tempo que vai trabalhar ainda 30, 40 anos, né? Tá ótimo. Bem, o juiz está me avisando ali que a prorrogação já se estendeu o suficiente. A gente precisa passar por nossas conclusões. Eu queria primeiro agradecer de novo a participação de vocês dois, a participação do Vinícius, deixar aí um momento para vocês darem uma palavra final. Acho que a palavra final é agradecer a vocês pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui participando, né, desses podcasts comemorativos aos 30 anos de algo que é tão importante para o grupo,
A Vext tem uma importância assim muito grande para a gente, muito grande mesmo. E eu acho que vocês fazem um trabalho incrível. Então, minha primeira mensagem é de agradecimento e de reconhecimento a toda a equipe da Vext aqui, representada pelo Mauro e pelo Vini, né? E aqui agradecer também ao companheiro Guilherme de tantas batalhas, né? Estamos nesse podcast juntos. E terminar aqui passando uma mensagem também para quem está nos assistindo. Imagino que a grande maioria seja de participantes. Então, lhe incentivar a continuar participando, né? Que escolha o seu perfil adequado, busque, né, o maior percentual que você consiga no seu momento de vida, né, participar, porque isso aí certamente vai fazer diferença para você. É isso. Muito obrigado. Você, Guilherme. Novamente agradecer a vocês dois, né, pelo convite. É um prazer enorme, né, estar aqui conversando, falando sobre o Vext, relembrando algumas coisas do passado, né? Então agradeço muito, faço a mesma manifestação que o Daniel fez, através de vocês parabenizar toda a equipe da Vext pelo trabalho que tem sido feito, né, sistematicamente, ininterruptamente, e com certeza agradecer a presença do Daniel, que é sempre a companhia nesse assunto, que é sempre enriquecedora. Mas que minha última palavra seja para você, participante, ouvinte, que você que está nos ouvindo ou está nos vendo e que eventualmente não seja participante da Vext, não espere um dia, entre hoje. Você não vai se arrepender. É isso aí. É isso aí. Excelente. Muito bem. Vinícius. É só agradecer, excelente conversa aqui, várias experiências, acho que dá para fazer um terceiro tempo, né? Em breve aí, mas foi ótimo aí, obrigado a vocês aí, a todos os participantes, acho que é isso. É isso mesmo. Então, a gente também agradece vocês aí, não só por estar aqui com a gente, dividindo conhecimento, contando histórias bastante interessantes, mas também por todo o trabalho que vocês fizeram ao longo desses anos aí, pela nossa entidade de previdência, pelo nosso plano, que está ajudando tantos participantes, tantas pessoas. Foi com muito prazer. E por estarem dividindo com a gente um pouco mais das histórias. Então é isso. Agradeço a você que está assistindo aí pra gente. Esse foi mais um episódio aí do nosso Invext, Luz, Câmera e Informação. Hoje tivemos aqui uma conversa muito bacana com duas pessoas muito especiais que trouxeram histórias, sugestões, pontos de vistas, curiosidades. E fique com a gente. Espero que você goste bastante desse episódio aqui. Foi feito com muito carinho para vocês. E se quiser conhecer mais, entre em contato aí com nossos canais de comunicação, entre no nosso site, é o www.vext.com.br, e também nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o YouTube e também agora no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.